A Santa Trindade é bíblica? Está na Bíblia. O que é a Trindade? Como devemos entender a Santíssima Trindade? Tem referência na Bíblia para crermos que a Trindade existe? Afinal de contas, o que significa a palavra Trindade? A palavra Trindade está na Bíblia? O que é Trindade? Como entender a Trindade? Tudo isso nós vamos ver agora pela palavra de Deus sobre o que é e como entender a Santa Trindade. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 28 e versículo 19. Portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui em Mateus 28, 19, prova a existência da Trindade. A Trindade está em toda a Bíblia. Lá no livro de Gênesis, quando Deus diz, façamos o homem. Façamos, não é singular, é plural. Eu faço, nós façamos. Então, a Trindade está lá em Gênesis, na criação do homem. Quem criou o homem não foi só o Pai, foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que esse termo, Pai, Filho e Espírito Santo, é no sentido humano, para nós entendermos. Porque antes de existir a Bíblia, a terra, lá no céu, não era Pai, Filho e Espírito Santo. Elohim, Yahvé, a palavra, que é o verbo, e o Espírito. Então, Elohim, a palavra, que é o verbo, e o Espírito. Assim se conhecia a Trindade antes da criação da terra, da Bíblia, da igreja. Elohim, a palavra e o Espírito. Então a Trindade está em toda a Bíblia. Gênesis 1, como eu citei. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ali a Trindade estava fazendo o homem. Quando o homem peca, o juízo sobre o pecado, Deus diz, eis que o homem é como um de nós. A Trindade está presente no Jardim do Éden. Na Torre de Babel, quando Deus foi destruir a Torre de Babel, ele falou, desçamos e confundamos ali a língua do homem. Desçamos é plural de pessoas. Está ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Também o Pai, o Filho e o Espírito Santo está no batismo de Jesus. Quando Jesus foi batizado, o Espírito desceu em forma de pomba e a voz veio do céu dizendo, esse é meu Filho amado em quem me comprazo. O batismo também, a Santa Trindade, está na bênção apostólica do próprio apóstolo Paulo, que ele falou, quando vocês for ministrar a bênção apostólica, vocês devem ministrar assim, ó, que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo, olha só, está lá em 2 Coríntios 13, 13, se não me falha a memória. Vocês impletam a bênção que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo. Então a Trindade está na bênção apostólica. A Trindade está em todos os lugares. A Trindade é bíblica. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. A palavra Trindade não está na Bíblia, mas ela existe. É bíblico, é doutrina, é real. É igual a palavra meteoro. Não está na Bíblia, mas a Bíblia menciona o meteoro como estrela, via caindo sobre do céu estrela. É meteoros. Na palavra queixo também, não, a palavra queixo não tem na Bíblia. A Bíblia fala aqui em Êxodo lá, Moisés, a mulher que tiver
barba, ó, aqui ó, a palavra queixo também não existe. Então a palavra trindade não está na Bíblia, mas a trindade existe. A trindade está em toda a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse. Então veja bem, o que é a trindade? É a união de três pessoas distintas em uma só divindade. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Então tem três deuses? Não. É um Deus em três pessoas. Preste atenção para não cometer heresia. É um Deus em três pessoas. Então Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Não. É um Deus e esse Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Como eu falei, antes da criação, Elohim, a palavra e o Espírito. Quem é a primeira pessoa da Trindade? Não tem. Humanamente nós cremos que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Mas divinamente não tem quem é o maior, o menor, o primeiro, o segundo, o terceiro. Não. Divinamente os três têm a mesma visão, o mesmo poder, a mesma autoridade. Não é que o Pai manda nos demais. Não. Os três têm o mesmo poder. Então, qual é o certo? Nós crer no unicismo, trinitarismo ou triteísta. O unicismo é um Deus que se manifestou em três pessoas. O triteísta crê em três deuses. E o trinitarista crê em um Deus em três pessoas. Biblicamente, a Bíblia é contra o unicista e contra o triteísta, mas a Bíblia é a favor do trinitarista. Qual a diferença? O unicista diz que é um Deus só, que o mesmo Deus que criou Gênesis é o mesmo Deus que morreu no Calvário, é o mesmo Deus que desceu no Pentecoste. Isso é unicista. Eles crêem em um Deus que se manifestou três vezes. Isso é antibíblico, é heresia. Triteísta é crer em três deuses. Não existe três deuses. É um Deus. Lá Moisés fala no livro de Deuteronômio: ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Então é um Deus em três pessoas. Como pode um em três? Claro que pode, um em três. O tabernáculo de Moisés, pela Bíblia, eu vou explicar o tabernáculo de Moisés pela Bíblia agora. O tabernáculo de Moisés era um, mas era dividido em três. Pátio, lugar santo e lugar santíssimo. A Trindade é três: Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia divide o homem em três: corpo, alma e espírito. A ciência divide o homem em três: cabeça, tronco e membros. O espaço é um, mas é três: altura, profundidade e largura. O tempo é um, mas divide em três: passado, presente e futuro. A água é um, mas tem os três estágios da água: sólido, líquido e gasoso. O 3 é o número da Trindade, é o número da perfeição. Portanto, a Trindade está em toda a Bíblia. A Trindade é bíblica, você deve crer, porque a Bíblia é a fonte da Trindade. De Gênesis a Apocalipse, como eu citei, está a Trindade. Tudo bem, pessoal? Gostou desse vídeo? Então se inscreva no canal. Eu sou o pastor Josiel Saraiva. Eu dou aula de teologia para o Brasil todo. Se você quer fazer o curso de teologia, você vai me chamar nesse WhatsApp. Se inscreva no canal e compartilha, comenta se você gostou do vídeo, se você é contra ou a favor do que eu estou ensinando. Se você quer fazer curso de teologia, me chama nesse WhatsApp aqui, ó. Aí tá os livros de teologia. Aí, ó. Aqui é o anel, livro de teologia. Aqui o anel fino e o anel grosso, aí, pessoal.
anel fino e anel grosso, ó. Tá aí, ó, o anel grosso e o anel fino, ó. Quem quiser fazer curso de teologia, pessoal, me chama no meu WhatsApp. Quem quiser comprar anel, vai ter formatura esse ano, tá bom? Quem quiser fazer também curso de Bolsa de Valores, eu sou professor, ó. Quem quiser falar comigo, mentoria, comprar curso, comprar anel, me chama nesse WhatsApp, tá bom?